Bom dia, meus leões! Tudo bom com vocês? Uma nova obra para o canal. Se quiserem uma próxima parte dela, já sabem, né? Quem não deixar o like, vai sentar na cabeça. Vou fazer um resumo básico. Nessa obra, o protagonista tem um olho bonito. Foi jogado num jogo mortal, onde apenas uma pessoa vai ser o campeão. Ele começa fraquinho, mas no final parece que ele tá no começo. Tô zoando, assiste aí, porra. Já vemos dois olhinhos bonitos se abrindo. O prota se perguntando onde é que ele está. Não consegue se lembrar de nada. Fica com uma dorzinha de cabeça e se pergunta por que está acorrentado. Fala que deveria dar uma olhada, mas nesse limbo não sabe para onde ir. Depois de andar por algumas horas, já nem sabe onde está. Vê um pontinho preto bem longe. Já sai correndo, dizendo que sabia que era impossível estar preso aqui sozinho. Mas assim que chega perto, já fica assustado. Na frente dele, digamos que tem uma mulher desfalecida. Prota já fica perguntando quem será que passou essa mulher? E onde caralhos ele veio parar? Mas depois de passar mal por uns minutos, algo muda dentro dele completamente. E o desgosto e terror foram embora de repente. Alguém já mete mão nas suas costas. Um velho cabeludo fica perguntando se foi ele quem fez isso. O Prota fala que não, ele acabou de chegar aqui. O velho barbudo fala que não sabe nem seu nome pra dizer. O Prota pergunta como ele tirou essas correntes. O velho barbudo fala que quando acordou, não tinha nenhuma. Uma mensagem aparece, dizendo que os participantes foram identificados. O velho barbudo fica perguntando quem está aí. Assim que o Prota pega um papel que ia caindo do nada, vem escrito seu nome e dizendo que ele está procurando sua irmã mais velha. O velho barbudo fala que seu nome é Tengen, tem 3 filhos e uma esposa. Já fica bravo perguntando que merda é essa, já que não lembra de nada. A mensagem aparece dizendo que vai dar armas para os participantes. O Ryan já fica brilhando legal e na sua mão já aparece uma espada rachada. Agora ele tem 5 minutos para eliminar o oponente. Se ele falhar, seu traje liberará uma corrente elétrica que vai matá-los. Eles recebem boas-vindas ao Good Game. A porradaria vai começar. O Prota fica falando que nem sabem se isso é real. Pode ser tudo forjado. Tengen fala que isso não é uma brincadeira. Tudo isso é real demais pra ser. Mesmo que seja armação, precisa lutar pela sua família. E ele é apenas um garoto que ele conheceu nesse inferno. Não é nada pra ele. Já vem vindo pra cima com suas armas de tartaruga ninja. O Prota fala que por algum motivo consegue ver os ataques do Tengen claramente. Por ficar desviando com perfeição, consegue ver uma luz roxa vindo do Tengen. A luz manda ele matar para sobreviver. O Prota fica fazendo seu discurso, dizendo que não sabe por que está aqui, mas não queria matar ninguém. Mas se continuar nesse ritmo, vai dormir num caixão. Tengen já enfia seu garfo na perna do Ryan. O Prota fica falando que ele não está nem hesitando. Desvia de um ataque que iria furar seu pescoço. Já usa sua espada rachada para acertar um golpe. Fica caído no chão igual uma lagartixa velha. Tira o garfo da sua perna e tenta usar ele para liberar suas mãos, para ter uma chance. Enquanto estava vacilando, já toma uma garfada no peito. Tengen fica falando que teve sorte de ele estar com as mãos presas. Agora pode sobreviver facilmente. O Prota fica falando que poderia ter matado ele antes, mas foi otário e ficou hesitando. Eles não se conhecem. Se for entre os dois, claramente que deveria se escolher. Desvia antes de virar um espeto de churrasco de domingão. Já vai pra cima com o garfo do almoço. Do nada o garfo já vira uma arma completamente diferente. O Prota fala que não vai hesitar. Isso é o que ele precisa fazer. Quando o Tengen ia tirar o garfo que ficou preso no seu pescoço, o Prota já usa sua corrente para ajudar a parar o sangramento. Tengen fica dizendo que precisa voltar para eles. O Prota fala que isso não é problema dele e consegue ajudar seu amigão Tengen a não morrer com um garfo no pescoço. O Prota fala que por algum motivo, quando matou esse cara, não sentiu nada, fez o que era preciso, agora precisa de respostas. E então vai fazer quem botou ele nesse inferno pagar. A mensagem aparece dizendo que é o Deus. O Prota fala que não sabia que Deus se parecia assim. Deus pergunta como ele se sente. O Prota começa a ter as lembranças de quando ajudou seu amigo engasgado e começa a rir, dizendo que aquilo foi muito bom, se sentiu vivo. Deus fala que a mente dele diz a verdade, que o coração dele tenta esconder. Fala que esse lugar foi criado para esse jogo. Tem 2 milhões de almas que foram trazidas para brincar. O Prota fala que todos os outros devem estar duelando forçadamente. Pergunta por que não consegue se lembrar de nada e por que está aqui. Deus fala que essa pergunta está certa.
oferta, 2 milhões de almas, um jogo e um desejo. O prota vai falar, mas não consegue. Deus manda ele ficar calado o que ele tá falando. Já bota ele de joelhos para aprender. Diz que o seu poder é ilimitado, já que foi ele quem criou esse universo e tudo que está contido nele. Deixou um desejo para o vencedor do Good Game. Por cima de milhões de pessoas, apenas um restará para reivindicá-lo. O resto das pessoas vai perecer. Esse é o seu jogo. O prota fica todo curioso, perguntando por que ele fez isso. Deus fala que foi pro entretenimento dele e dos outros. O prota vai perguntar quem são os outros. Deus manda ele mais longe, que vai descobrir sobre o jogo e sobre a si próprio. O prota já aparece em uma sala cheia de figurantes. Fica se perguntando se todos estão aqui, tiveram que matar alguém, não sabe como, mas suas feridas sumiram. Precisa fazer todos pensarem 2 vezes antes de lhe terem como um alvo. Tem certeza que todos já devem considerar o Tengen como forte, já que ele tinha passado no primeiro round, mas conseguiu matá-lo. Acha que isso torna ele forte também. Um robô fica perguntando se ele está pronto para ir pro segundo round. O prota fica nervoso dizendo que o boneco fala. O robô fala que é o Yora, um auxiliar de round. O prota fica perguntando onde caralhos estão. O loirinho manda ele nem tentar sorte. O Yora não vai falar nada. Pergunta qual a história do participante 305. O prota fica se perguntando se virou um alvo. O loirinho se apresenta dizendo que é o Uron. Espera que possam passar por essas juntos. O prota fica se perguntando que luz foi aquela que viu, mas começa a sentir uma dor no seu peito, como se estivesse tomando uma facada, mas não está ferido, não sabe que merda está acontecendo. O Uron fica com um sorrisinho perguntando se ele está bem. O prota fica se perguntando se isso foi algum tipo de magia, mas depois de ver os poderes de Deus, com certeza deve existir poderes arcanos, mas só completaram um round e esse cara já sabe usar isso. Lembra que apenas o mais forte sobrevive. Outro loirinho vem dizendo pra terminar isso. O Uron fala que não encostou nele. O loirinho de capuz já invoca sua espada falando que idiotas como ele lhe deixam puto. O Uron já fica dizendo que não quer confusão, senhor. Apenas queria ver se o moleque servia pra ser seu parceiro. O loirinho manda ele pegar um dos capangas dele pra usar. O moleque vai ficar como parceiro dele. O prota fica sem entender, já que não mostrou nenhuma habilidade. O Uron fica falando que um dia ainda vai chutar a bunda daquele cara. O prota fica dizendo que agora não é hora de procurar o motivo do porquê foi escolhido. Essa vai ser uma boa oportunidade. Se tiver um parceiro forte, talvez consiga sobreviver ao próximo round. O loirinho fala que seu nome é Takeda. Já podem ir pro próximo round. E o Uron fala que assim que deixarem a sala, vão conseguir as informações básicas. Takeda fica dizendo que não quer perder tempo por aqui. O prota fica se perguntando por que ele está com tanta pressa em uma situação dessas. Assim que abrem a porta, é uma sala preta. O prota fica falando que não tem nada aí. Pede para esperar, não pode entrar nesse local. Takeda, poucas ideias, já vai andando na sala que não tinha nada. O prota fica surpreso que um caminho apareceu no chão. O Uron fala que encontrar os idiotas depois. O prota vai entrando, pagando uma de machão, falando que não vão se encontrar de novo. Pergunta do Takeda por que foi escolhido. Takeda fala que os olhos dele são iguais aos de Deus. Não sabe se tem algum significado, então prefere ter ele como um aliado. Todos que estão naquela sala escondem suas habilidades. No Good Game, todos são competidores. Para superar inimigos, precisa ter fé e acreditar em alguém, e escolheu ele para isso. Mas se ele virar um peso morto ou atrapalhar, vai simplesmente se livrar dele. Não quer carregar um lixo, então ele precisa acompanhar ao morrer. Assim que passam a porta misteriosa, na frente deles tem um velho acabado e uma mulher loirinha. O prota fica falando que um idoso não deveria estar num jogo assim. Takeda já fica perguntando qual dos dois vão atacar primeiro. O prota fica caladinho, igual uma galinha. O velho começa a querer se aproximar, perguntando como passa desse round. Takeda manda ele não dar nenhum passo, é melhor ficarem longe. O velho careca fala que eles são cuidadosos. Qual é o nome deles? O Takeda manda ele ficar calado e não responder. O prota fica nervoso, dizendo que é verdade. Quanto menos souberem sobre os outros, mais fácil será aceitar a morte deles. O velho quer nem saber, já se apresenta, dizendo que é o Juren. E a garota é a Sarah. Yora fala que o segundo round é fácil. Vai dar uma bola na mão deles, e a cada segundo, a pessoa vai marcando um ponto para seu time. E no final, o time com mais pontos vence. Podem usar qualquer meio para ficar com a bola na mão, mas os dois times vão perder se a bola cair da plataforma. Sarah já começa a invocar sua arma, dizendo que já esperava por isso daquele deus maluco.
O Prota fica perguntando como eles fazem isso. Nunca foi ensinado a invocar arma. Takeda pergunta se Deus não contou nada pra ele. O Prota fala que ele só se recusou a responder quase todas suas perguntas. Yora fala que isso é interessante, mas se foi decisão de Deus não falar como funciona, então não vai dizer nada. A bola já cai na cara do Juren. O Prota fala que no primeiro round estava algemado e agora lhe colocaram em outra desvantagem. Takeda já vai correndo pra cima, dizendo que precisa matar o velho Gaga. Assim que ia passar a faca no velho, a Sarah já aparece pra defender o ataque, dizendo que odeia caras como ele. O Prota fica falando que o Juren parece ser o mais fraco entre eles, mas quem segura a bola não precisa lutar ou se ferir, ele só precisa focar em sobreviver. Yura fica analisando essa frase. O Prota já vai indo pra cima, dizendo que precisa bater nos fortes e fracos para descobrir quem é. Juren fala que ele tem coragem de vir sem uma arma. A bengala do velho tem um buraco na ponta. Takeda fica mandando ele tomar cuidado. O Juren fica mandando o garoto desculpar ele por isso. Sua bengala já começa a ficar liberando os foguinhos. O Prota no meio do ar fica dizendo que consegue desviar. Começa a enxergar um caminho roxo de novo. Fala que se sacrificar um braço pode derrotá-lo. É o mesmo caminho que viu quando lutou contra o Tengen. Não vai hesitar como na primeira vez. Vai agir agora. Já dá um socão pelo meio do fogo. Faz o velho dar uma descansada no chão duro. O Yura fica falando que isso é interessante. E o velho fica perguntando se ele é louco pra fazer aquilo. O Prota fala que não está sentindo o seu braço, mas se pisar na cabeça do velho, vai ganhar a partida. Acha que matar um velho indefeso não deve ser o único jeito de vencer. Acha que isso é o poder desses olhos. Pode ver as oportunidades que lhe permitem vencer. Um instinto assassino natural. Fica achando que esse deve ser o poder que ele tem. Não pode ignorar o que os seus olhos veem. Takeda fica mandando o Ryan acabar logo com o velho. O Prota fica olhando pro velhote, mas o caminho roxo se foi. Enquanto estava distraído olhando pro velho, o Takeda é atravessado pela arma da Sarah. Ela fala que ele não deveria ficar hesitando em tirar a vida de alguém. Covardes como ele deveriam ter morrido no primeiro round. O Prota desvia do primeiro socão e começa a se afastar, dizendo que ela é rápida, precisa pegar distância. O velho já acorda e segura na perna dele. Ele fica distraído mais uma vez e toma uma joelhada na cara pra deixar de ser otário. E o golpe é tão forte que faz o queixo dele esticar. A Sarah já prepara um chute voador e acerta na cara do Ryan, como se fosse uma bola. Faz ele dar muitos giros mortais no céu, muito lindo de se ver. O Prota cai no chão igual um otário que é. Fica falando que precisa aguentar. Se conseguir um tempo, pode vencer. Sarah já aparece em cima dele perguntando como é, amigo. O Prota fala que ninguém deveria se mover tão rápido assim. Acha que esse deve ser o superpoder dela. Sarah já mete a dedada nos peitos dele. Faz ele sair voando mais uma vez. Acha que o superpoder do Ryan é tomar uma surra. Yora continua falando que isso é interessante. Fala que a Sarah é uma despertada precoce. O Prota fica jogado igual merda, se perguntando o que ele fez na vida pra ser jogado nesse inferno. Aqui está ele procurando uma irmã que ele não se lembra, possuindo um nome que nem conhece, lutando com pessoas estranhas. Como uma merda assim pode valer a pena? O Juren fica mandando ele desistir da bola. O Prota fica apenas com sua cara de trouxa. Takeda aos poucos vai se levantando, já puxa o espeto que tinha atravessado e já vai ficando muito putão. Yora fica perguntando por que ele não luta. O Prota fala que quer encontrar sua motivação pra viver, quer saber a verdade. Já dá um sorriso e se joga da plataforma, fazendo algo útil finalmente. Sarah já segura ele pelo pé, perguntando se ele é louco. Se quiser morrer, deveria ter deixado a bola pra trás. O Prota pergunta por que eles querem viver. A Sarah fica braba, dizendo que não precisa explicar isso para um verme como ele. Mas enquanto estava distraída falando com o verme, o velho careca é atravessado pelo Takeda. A Sarah fica toda sem reação. Takeda fala que ela deveria ter matado ele quando teve a chance. A Sarah já vem pra cima, na força do ódio. O Prota olhando tudo, fala que esse é o futuro que previu. Forçou a Sarah e Juren ficarem nele quando pulou da plataforma. Assim o Takeda poderia voltar para a luta. Com isso o rumo da luta mudou, mas ainda não sabe se consegue fazer isso. Juren continua sangrando, mas fala que está com medo. É por isso que quer viver. Nenhum deles sabe o passado falado da verdade. E no fim nenhum deles tem algo para lutar. Não tem nenhum outro motivo além do medo para continuar vivendo. Todos os humanos temem o final. Criaram um deus misterioso
misterioso apenas para lidar com o fim da vida. O prota fica perguntando se ele lembra dessas coisas. Juren fala que elas existem no fundo da sua mente, através de uma porta que ele não consegue abrir. O prota pergunta se medo é o suficiente para perdoar o que eles fizeram e o que eles vão continuar fazendo. O velho só morre sem conseguir responder essa pergunta. Yora fala que só faltam 3 minutos para acabar. O prota fala que esse tempo todo estava com a bola. Takeda fica falando que acabou pra ela. A Sarah pergunta o que ele quer que ela faça, que ela morra. Takeda fala que isso pode ser bem melhor do que Deus tenha preparado. A Sarah não é burra, fala que ainda tem 3 minutos. Se conseguir passar as facas nos dois, pode continuar viva. Já aparece atrás do Ryan com seu espeto. O prota fica se perguntando qual é o poder dela. No começo pensou que ela podia se teleportar em curtas distâncias, mas quando ela usa o seu poder, sempre sai um pouco de vento onde ela estava, como se ela fosse a fonte. A força que lhe acertou antes seria difícil sem um impulso, então o poder dela é vento. Assim que desvia do primeiro golpe, fala que é igual quando o Ron usou o poder nele, consegue ver o poder no seu corpo. Sarah não quer nem saber, já lhe dá uma porrada nas canelas. O prota vai caindo em câmera lenta, dizendo que ela ficou rápida. Sarah já aparece em cima dele com seu espetão. O prota, olhando a fivela do vaqueiro na sua cara, fala que entende. Dá tempo dele chamar o Takeda, dá tempo da Sarah continuar voando com o espeto na mão, dá tempo do Yora ficar analisando a cena e ele ainda consegue colocar a bola pra defender, mas meio que acaba apertando seu peito. Dá aquela famosa cuspida de sangue. Sarah fica rindo, dizendo que mesmo nessa posição ele ainda conseguiu bloquear. O prota fala que ficaria surpreso se a bola de Deus fosse frágil. Takeda já aparece com sua espadinha vermelha. O prota fala que conseguiu descobrir como o poder dela funciona. Ela só pode aumentar temporariamente a velocidade ou a força, mas só consegue usar isso para um lado de cada vez. A Sarah fica chamando o nome do Yora, começa a chorar dizendo que não quer morrer. O prota fala que isso tá acontecendo de novo. Takeda manda ele não ser burro, ainda não acabou. Yora fica analisando o que ela falou e manda ela se cuidar, só falta 1 minuto. Sarah fala que o Juren parece estar em paz, mas não é essa paz o que ela procura. Yora fica tentando me convencer que quando você está à beira da morte, os humanos conseguem alcançar outro patamar. Acha que o Deus escolheu pessoas interessantes dessa vez. O protagonista esqueceu o que ele falou. Dessa vez ela está reforçando tudo junto. Consegue ver claramente. Espera que o Takeda esteja preparado para isso. Não acredita que estão nesse jogo pela mesma quantidade de tempo. Como ela pode ter ficado tão forte assim? Quando vai dizer que precisa aguentar 1 minuto, a Sarah já vem aparecendo coladinha neles. Já mete um socão no busto do Ryan, faz ele sair voando como se fosse papel, mas não termina aí, joga seu espeto para tentar ele acertar no meio do céu, mas seu espeto acerta o ombro dele. O prota jogado no chão fica dizendo que ela é muito forte. Sarah já puxa de volta seu espeto de otário. O prota fica dizendo que precisa se mexer ou vai morrer. Assim que a Sarah ia preparar seu espetinho humano, ela acaba errando seu ataque, mas ela errou porque acabou ficando sem uma mão. Fica gritando só porque perdeu uma mão. Takeda fala que foi forçado a usar o seu poder. Não pode deixar ela matar o parceiro dele, já que ele ainda pode precisar depois. Sarah fica braba dizendo que ele já sabia usar o poder dele, porque ele ficou esperando esse tempo todo. Takeda fala que não queria que ninguém soubesse. Nesse jogo é melhor esconder seus trunfos e não usar de cara como ela acabou de fazer. Mas ela ia morrer, né, cara? Não tem jeito. Sarah fala que não importa, o poder dele só precisa matá-lo antes dele usar. O prota fala que ela não pode ter visto, mas de alguma forma conseguiu ver. O Takeda fica fazendo seus movimentos do Avatar e acerta seu ataque de fogo em cheio. Seu golpe vira um pombo de fogo e sai voando. O prota fala que pensou que fosse forte depois de matar o Tengen, mas depois de ver o Takeda e a Sarah, finalmente conseguiu entender que tem monstros muito maiores nesse jogo. A Sarah ainda continua viva, mesmo depois de ser queimada. O Takeda já coloca o seu espadão no pescoço dela. A Sarah fica falando que não pode morrer assim. Não é um jogo de merda desse. E para um desgraçado que ela nem conhece, e um fracote como aquele ainda vai ficar vivo. Ainda nem sabe quem ela é. O Takeda fala que isso não é problema dele. A Sarah fica dizendo que precisa encontrar o irmão desaparecido dela. O Takeda fala que vai ajudar com esse problema. Agora ela não precisa mais procurar ninguém. Yora fica batendo palma
dizendo que os dois passaram no segundo round. As feridas do Ryan começam a se curar. Ele fala que está meio confuso, mas começa a dar uma risadinha maligna, mas rapidamente tenta esconder sua felicidade. Pensativo, diz que o que fizeram foi horrível, não sabe por que estava rindo. Takeda fala que ele foi bem, mas nunca mais deve fazer uma merda daquelas de novo. Yura fala que todos podem seguir em frente. O Prota manda o Mert esperar um pouco, pega o papel da Sarah e começa a ler as informações dela. Takeda fica mandando ele parar com isso. O Prota fala que ele prometeu que ia lembrar o nome dela. O Takeda fala que aquilo foi uma promessa para uma mulher morta, não conta. O Prota fala que promessas devem ser cumpridas. Se encontrarem o irmãozinho dela, vão salvá-lo. O Takeda fala que ele está sendo muito justo para um jogo de morte. Se encontrarem o garoto, provavelmente vão ser obrigados a matarem ele. Dá uma olhada no papel do Juren, mas nele está escrito que ele mesmo quis entrar no jogo. Prota fica se perguntando quem entraria nessa merda de jogo e como é o mundo do lado de fora. O Takeda fala que está na hora deles irem embora, não quer mais ficar aqui. Yura fala que antes dele irem, tem um presentinho. Do lado de uma mão tem uma cruz, na outra uma camisinha de postinho. O Prota pensativo diz por algum motivo, o Takeda parece reconhecer aquele amuleto. Assim que vai olhar para a cruz, já cai em um limbo, fica se perguntando que lugar é esse. Já vi sua versão quando era encolhida, uma garota já vem vindo com uma cruz na mão, dizendo que ganhou isso da mãe deles. Ela ganhou a cruz de Deus porque tiveram uma boa colheita, mas também é o mesmo Deus que cria pragas e tempestades. Ryan fica chorando dizendo pra Ishika que também quer um desses. Ishika fala que vai pedir pra mãe deles, talvez ele consiga um. O Prota fala que essa pessoa deve ser a sua irmã. Assim que tenta conversar com eles, suas lembranças se quebram e ele volta pra realidade. Pergunta do Yura o que ele fez com eles. Yura fica rindo, dizendo que isso foi um presente, uma razão para eles continuarem vivendo. Prota pensativo diz que a razão de viver veio na forma de uma garota que ele não conhece, mas mesmo assim sentiu que ela era tudo que ele tem nesse mundo. Já fica bravo perguntando ao Yura se aquelas memórias eram reais. Yura corre apenas um toque, já manda ele sair voando. Fala que só ele pode decidir isso, mas ele pode falar sem tocar, não gosta de pessoas assim. Deveria ficar grato, já que agora está um passo mais próximo das respostas que ele procura. Takeda levanta o cocô do chão, dizendo que já chega de apanhar por hoje. Yura fica mandando ele ter boa sorte. Chegam em um corredor. O Prota fica se perguntando onde estão. Na frente deles tem uma mulher de cabelo vermelho sentada. Ela fica rindo, dizendo que chegou novas visitas. Manda olhar em suas coleções. Elas pertenciam aos seus competidores favoritos. O Prota fica perguntando como assim? Como competidores? Não entendi. A Red fala que isso foi dos Good Game anteriores. O Takeda fica brabinho perguntando se os dois vão continuar perdendo o tempo dele. A Red fica surpresa com tanto ódio e começa a rir, dizendo que dessa vez veio um bando de maluco mesmo. Gosta disso, já que os que vivem mais tempo são os egoístas que fariam qualquer coisa pela vitória, até mesmo tentar lutar contra uma divindade. O Takeda já fica perguntando o nome da bela dama. A Red fala que seu nome é Enil, a deusa da guerra e destruição. O Takeda fica dizendo que nunca ouviu falar. O Prota nervoso diz que é porque os dois não têm memória. Se continuar assim vão acabar morrendo. Enil fica puta perguntando se ele quer deixar ela puta mesmo na vida. Um mero verme insolente. Fala que Deus colocou ela de juiz do próximo round, mas para isso eles vão precisar de uma equipe de 3. Assim que passarem por essa porta, vão ter um dia para formar um trio. Podem dormir e comer se quiserem, já que no Good Game não precisam fazer isso. Takeda já fica falando pra irem logo. O Prota fala que ele continua apressado como sempre. Enil fica perguntando se ele é lerdo ou burro. Vaza! O Prota pergunta se ela já viu uma garota chamada Ishika. Enil braba fala que não é uma porteira. Os dois devem estar realmente testando a paciência dela, mas Deus não vai sentir falta se um competidor sumir. O Prota continua firme, dizendo que ele se sentiria assim. Enil fica falando que cada dia que passa, eles ficam mais arrogantes, mas ele não está em posição de ficar preocupado com outra pessoa. Prota fica calado, dizendo que ela tem um ponto. Enil já se aproxima, falando que os dois podem fazer um acordo. Tem certeza que ele já deve saber como o poder dele funciona. Se um deus escolher um candidato como campeão, ele vai receber um segundo poder divino relacionado com aquele deus. O Prota pensativo diz que um segundo poder divino deixaria ele mais forte, já que os seus olhos não podem ser usados para atacar. Pergunta se ter 2 poderes divinos não é meio injusto. Enil fala que não existe equilíbrio nesse universo. Enganação e força são os 2 pilares que o vencedor desse jogo fica em pé. Aquele que conseguir mais ajuda dos deuses
mais forte vai ficando. O Prota fala que o Takeda consegue usar os poderes dele da chama. A Sarah usava o poder divino para aumentar sua força, mas ele nem sabe como seu poder funciona direito. Parece que se ativa por instinto quando ele está em perigo. Enil fala que um vencedor precisa fazer tudo o que for possível para continuar vencendo. Pergunta se ele é capaz de fazer isso. O Prota fica falando que é sim. Enil diz que palavras não servem, só se importa com resultados. Ele precisa matar 3 pessoas até o 5º round. Se fizer isso, vai tornar ele um campeão dela. Muda de ideia. Fala que vão fechar em 5 abates até o 5º round. E ainda vai falar sobre a irmã dele, já que vai estar apostando para ele se tornar o campeão do Good Game. O Prota pergunta por que ela vai dar essa oportunidade para alguém como ele. Enil fala que ele não vai ser o único campeão dela. Ela escolhe mais cedo, porque assim consegue mais recompensa se ele vencer. O Prota fica se perguntando se consegue fazer as 5 kills, já que a única pessoa que matou foi o Tengen. Enil manda ele não se preocupar. Se ele falhar, não vai ter problemas nenhum, só não vai virar o campeão dela. O Prota fala que se for assim, ele aceita. Vai indo embora dizendo que conseguiu muita informação, mas a única coisa que fica pensando é se vai conseguir matar 5 pessoas. Assim que passa da porta, já fica surpreso. Todos os competidores estão enchendo o bucho. O Prota fica se perguntando por que todos estão comendo se não precisa, mas porque todos estão calmos como se não tivesse nada acontecendo. Ele só tem um dia para formar um time. Acha que o Takeda foi atrás de um novo membro ou um novo time, já que agora ele tem opções mais fortes de companheiros. O Ron já fica enchendo o saco de uma garota para ela entrar no seu time. A garota fala que realmente está sem time, mas não entraria num time onde atrapalham ela de comer. O Ron fica falando que ela não sabe o que é bondade. A garota, poucas ideias, já taca ele na mesa, dizendo que vai explicar pra essa mente burra dele. Manda ele vazar, senão vai arrancar o braço dele e espancá-lo. O Prota fala que já sabe quem quer no seu time, mesmo sem saber quem é a garota. Vai seguindo ela, dizendo que por algum motivo sente que não deveria chegar mais perto. Algo fica fazendo ele hesitar. Acha que talvez seja seu instinto. Assim que a garota dobra numa esquina, o Prota fica seguindo, falando que não pode perdê-la. Mas a garota já aparece na sua frente com uma pistola na mão. Pergunta por que ele está seguindo ela. O Prota fala que estava seguindo ela porque ela viu derrotar o Huron facilmente. A garota pergunta se ele é útil ou apenas mais um pervertido. O Prota fala que prefere pensar que é útil. A garota manda ele vir com ela, precisa provar isso. Mostra um grupo e fala que um cara daquele time matou o companheiro dela no 2º round. Se encher ele de porrada, vai ser toda dele. O Prota fica perguntando o que isso quer dizer. Ela fala que o que ele quiser pensar sobre isso. O Prota fica coberto por uma sombra. Fala que agora ferrou. O bicho é gigante. O Prota diz que o perdedor deveria morrer. Como aquele cara está vivo? A garota fala que não sabe, mas Deus gostou dele e poupou sua vida. O Prota só agora pergunta qual é o nome dela. A garota manda ele falar o dele primeiro. Já fica com um sorrisinho quando escuta ele falando que é Ryan. Ela fala que se ele conseguir deixar o careca de joelhos, vai falar o dela. O Prota fica se perguntando por que ela fica complicando as coisas e se vale mesmo a pena lutar contra aquele cara. Acha que talvez aqui dentro não possa morrer. Se for esse o caso, é a chance perfeita de se testar contra um adversário poderoso. Não vai poder depender das outras pessoas para sempre. Precisa descobrir um jeito de ficar mais forte, mesmo que todos queiram lhe analisar. Não tem nada para esconder, mas assim que chega perto fica se perguntando se realmente tem mesmo que lutar contra isso. Os dois ficam se olhando por um tempinho. O Prota começa a ficar viajando, dizendo que todo no God Game é horrível, mas mesmo assim, porque ele se sente tão bem. O careca manda ele acordar agora mesmo. O Prota fica se perguntando por que está sendo atacado do nada. O careca fala que consegue sentir aquela aura podre de longe. Por que ele veio aqui? O Prota fica falando que não fez nada. O careca manda ele corrigir a frase. Ele não fez nada ainda. Uma outra garota manda os touros não ser tão agressivo, vai assustar o pobre bebezinho. O Prota fica se perguntando qual é a desses cara. Pergunta se foi o careca que matou o companheiro da garota ali. Como ele pode estar vivo? Deus deve ter matado ele no 2º round. O touro fala que aquela vagabunda mandou um abestado vir aqui. Ainda se lembra de como ela ficou chocada quando esmagou a cabeça do companheiro dela como uma uva. Sobreviveu ao 2º round porque Deus viu que ele era muito forte para morrer naquele lugar. O Prota fica se perguntando, como assim? Não entendi. A garota, eu acho que é uma garota, fala que o Good Game é apenas um entretenimento. Deus deixou touros vivos para tomar os próximos rounds mais interessantes. Já aconteceu algumas vezes
dos deuses darem uma segunda chance. O Prota se lembra da Sarah, dizendo que ela era forte o suficiente para derrotar 2 pessoas sozinho. Mesmo assim, não chamou a atenção de um deus. Mas por que ele foi escolhido? Se essa garota derrotou todos, quer dizer que ela ainda é mais forte que ele. Fala que agora não vai ter medo, agora sabe pelo que está lutando. Para ter as respostas e encontrar sua irmã, precisa derrotar todos. Todos fica dizendo que tá ansioso para pegar aquela garota de novo em uma luta. O Prota já mete uma bicuda no saco dele. A garota rosa fica de boca aberta. A garota de cabelo azul também fica de boca aberta. Todos fica distraído por um tempo sentindo uma dorzinha. O Prota fala que não foi um ataque limpo, mas precisa de vantagem contra alguém maior que ele. Não sabe o motivo, mas esse cara lhe deixa muito puto. Acerta seu ataque em cheio, mas em cheio na mão dos touros, que já fica puto com o golpe baixo que levou. Já tenta puxar o Ryan como se ele fosse um papel e começa a bater nele no chão de um lado para o outro, como se fosse um desenho animado. Touros fica dizendo que ele deve se achar o bichão para atacar as pessoas que ele nem conhece. Manda ele não desmanhar, precisa lembrar que foi ele que começou. A garota do cabelo rosa fica apenas olhando o espancamento. Todos ficam dizendo que isso não é divertido de ver. Uma garota de cabelo verde fala que seu companheiro deveria ajudar. O Yun fala que ele mesmo quem pediu por aquilo. E é assim que o jogo funciona. Idiotas morrem fazendo merdas como essa por bucetas. Se ele é fraco no futuro, ele vai morrer de qualquer forma. Touro fica dizendo que ele ainda está vivo. Joga ele pra cima, dizendo que vai terminar com isso. O poder do Ryan fica perguntando por que ele está deixando um lixo fazer isso. Ele precisa mostrar para o verme o local dele. O Prota fica falando que finalmente a linha roxa apareceu. Assim que o Touros ia acertar seu golpe em cheio, o Prota desvia no meio do céu e acerta um soquinho de moça na careca. Assim que desce da montanha sem cabelo, fica se perguntando se deveria tentar sair correndo. O poder dele fica perguntando até quando ele vai ficar com medo. Deveria fazer ele se divertir um pouco. O Prota fala que uma chave se ligou de novo, como naquela vez. Touro já fica perguntando que merda é essa. O Prota fala que a única coisa que sente é a vontade de vencer. Touro já tenta meter um socão de frente. O Prota desvia fazendo um drift. Fala que algumas luzes são fracas. Acha que isso deve ser os pontos fracos das pessoas. Touros fica dizendo que está perdendo seu equilíbrio. O Prota já aparece na sua frente preparando o socão. O seu poder manda ele destruir o carequinha. Ele acerta o socão bem na fuça. Aqui vemos o soco de outro ângulo. A garota de cabelo azul fica dizendo que nem fudendo. A Rosinha fica falando que ele realmente conseguiu. Touro já vai se levantando, dizendo que não vai deixar ele embora depois disso. Já começa a liberar todo o seu poder divino. O Prota fala que isso é uma quantidade insana de aura. Quando vai tentar se mexer, seu corpo sente o efeito das porradas que ele levou. Touro já vem vindo pra cima com muito ódio no coração. Yun já se mexe na frente, dizendo que já chega de briga. Se sente como um professor separando uma briga de crianças. A Rosinha fica perguntando da onde veio esse cara. Touros com raiva fica perguntando quem ele é. Yun fala que isso é uma pergunta burra. Ele é um jogador, mas acha que nessa luta ele venceu o garoto, ele nem consegue mais se mexer. Touros fala que essa luta só acaba quando ele destruir a cabeça do Helioclinus. E uma dele ser mais criativo quando for dar apelidos para alguém. Touros já vem pra cima dizendo que vai bater nos dois. E um já fica com sua pose de fodão. Manda ele dizer qual é a cor dos olhos dele. Prota fala que esse cara é muito forte. Por um momento, o Yun desaparece. Depois de um tempo, ele volta pegando seu óculos de volta. O Touro só começa agora a sentir o efeito de todas as porradas que tomou. O Prota fala que aquela energia saindo dele pertence ao cara de óculos. Acha que talvez o poder divino dele seja parecido com o Uron, tem alguma relação com a voz. Mas antes do ataque ele falou de olhos. Talvez seu poder seja um Sharingan. Cada dia que passa, mais monstros vão aparecendo no seu caminho. Fica se perguntando como diabos vai ficar mais forte que esses caras. Yun fala que ele fez uma bela apresentação, lutando contra o cara mais alto da sala. Pede para Kayla dar uma ajudinha até chegar na enfermaria. Kayla fala que só vai fazer isso porque ele é bonitinho. Yun fala que era por isso que ela queria que ele fosse ajudar. O Prota fala que não sabia que tinha uma enfermaria aqui. Yun fica rindo, dizendo que ouviu alguém falar, já que ele nunca se feriu. Kayla manda ele não se achar tanto. Ele deu sorte de ter nascido como um Uchiha. O Prota fica agradecendo, dizendo que é bom ter pessoas que queiram lhe ajudar. Eu só acho engraçado ele confiar em alguém no jogo até a morte. Ele vai ser tapeado, quer ver só? E acabou.